Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E como sempre, muito bem acompanhado por pessoas extraordinariamente especiais. Hoje estou do lado daquela moça que vende franquias nas horas vagas, faz maquiagens e quando menos se espera, fura os pneus dos carros. Nossa, tem A bateria Acaba a estraga. gasolina. Como é que é essas novidades na sua vida? essas coisas acontecem, né? Porque eu sou uma pessoa marcante. Se eu fosse você, eu fazia um curso de mecânica. É. Não, eu tenho você pra me ajudar, Faz uai. sentido. Eu tenho você pra ligar. Eu sou Mauri Faria, assessora do Fagner, vendedora de franquias internacional e nacional. Não esquecem da nossa reunião internacional amanhã, falar nisso. ó. Para Itália. Itália. Estamos chegando aí, Itália. Socila. Barbie da Socila. Isto. Mas tem uma Barbie aqui, ó. Vou contar uma história pra Perto você. de mim? Eu não deveria nem contar, Ah, mas não. tem que contar. Que Uma vez a Maura tava indo embora pra casa dela, dando carona pra não sei quem, passando num lugar que a gente não imagina onde. E de repente o carro acaba a gasolina. Aí ela me liga, ai, Fagner, vem cá me ajudar, acabou a gasolina. Eu falei, peraí, Mauro, eu tô indo aí. Peguei meu carro, tô indo lá. Na hora que eu cheguei, onde você tá? Eu falei, tô perto de um shopping popular. Só que ela não tava perto do shopping popular, não. Ela tava em frente a uma zona. E na hora que o carro parou, ela ficou parada em frente à zona, e na maior ingenuidade do mundo, sem saber E o que era. chorando. Ela atravessou a rua e ficou do lado da zona esperando. Porque tinha um E os homens forte. tudo olhando e só esperando ela O entrar. momento. E ela linda, Pegando a fila maravilhosa. formando, ela não sabia E o os que era. caras só esperando. Se essa mulher entrar, eu vou entrar também. Eu pago Pô, caro. Mauro, sai fora, isso é uma zona. E eu chorando, liguei pra Amiga Aí linda. vem com calão de gasolina. Ô, gente, mulher, eu sou assim. Que isso, amiga linda? Quem tá do Que seu lado, isso? Samia? Sou cliente? Essa banca tá bonita Tá hoje, bonita, hein? Que linda. é isso? Alguém me segure. Janaína ainda vem com uma proposta maravilhosa. Que é isso? Muito bem-vinda, minha querida É Janaína. um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, muito honrada. E eu aproveito para mostrar esse livro. Ele foi lançado no final do ano passado. Foi uma participação em coautoria. Eu escrevi um dos capítulos desse livro e eu me pergunto até hoje como essa proposta chegou até mim, porque na minha visão, eu creio que foi Deus, porque eu frequento muito esses eventos de empreendedorismo, congressos de crescimento empresarial. Estou sempre buscando até me inspirar, né, nas histórias das pessoas, como que funciona o marketing, me atualizar. E a gente acaba fazendo muito networking, né, nesses ambientes. Então, eu acredito que em algum momento eles pegaram os meus dados e viram lá algo diferente. Graças a Deus, eu tive a honra de trabalhar num grande escritório quando eu morei na França. E para uma brasileira, né, conseguir acessar um dos maiores escritórios do mundo, eu que não tenho arquiteto nenhum na minha família, por isso que é do milagre à conquista. Olha, né? que lindo. Então foi realmente a história, eu acredito que possa até motivar alguém, né? E o propósito desse livro é justamente esse, né? Tá toda prontinha, Toda né? Toda prontinha, chegou aqui, dando voador. Linda, maravilhosa. Será, gente? O que é assim essa bicha? Você quer, mesmo? só? Falar da câmera aqui assim? Mostrar o livro. Ela mostrar o livro? Agora, ó. A câmera ali? Quem manda é o Samir. Maravilhosa. Samir, que foto bonita. Eu quero tirar uma foto aqui agora. Legal. Peraí. É lá a câmera. Olha pra só. A cá. câmera Olha pra aqui. câmera lá. ó. Olha que coisa linda, gente. Linda. Mas, Janaína, conta pra Samir, gente. você sabe das coisas, hein, Samir? Não é à toa que você tá trabalhando aqui, né, bonito? Conta um pouquinho pra gente lá do passado. É isso da que eu sua quero. história, conhecer Lá um na pouquinho França da é sua fácil essência. demais. Chegar na França, qualquer um a chega. gente quer saber Ainda mais como arquiteto. a sua essência, as suas raízes, onde você Eu quero nasceu, ver você onde que ela estudou. comia quando era criança, na casa Nossa, da avó. na roça, que Se delícia. teve catapora, não teve. Tive tudo. Isso. Quer dizer, não tudo. Mas eu começo até o livro de uma forma um pouco poética, né? Eu digo que eu nasci entre linhas e agulhas, mas o meu coração pulsava ao som do aço e do concreto. Hoje em dia até mais do Que aço, lindo. né? Mas até mais do aço. Arquiteta? Eu vou dizer depois. Poeta.
Mas sabe o que acontece? Minha mãe, na verdade, meus pais são a base de tudo, Deus e meus pais, né? Eu sou cristã, filha da Bárbara, do Zé Maria, e eles foram a grande inspiração para eu escrever esse capítulo. Porque minha mãe é filha de costureira e filha de um imigrante português. A minha avó, ela costurava para as vizinhas, né? E minha mãe cresceu ali, né? Ajudando a minha avó e já começou a desenvolver aquela aptidão, né? Aquele talento da minha avó foi passado para minha mãe. E minha mãe, a história dela é muito inspiradora porque ela se tornou um nome muito conhecido no mercado da moda, né? A Bárbara Design foi soprado aí pelo Brasil o nome da empresa dela. E o meu pai, filho de fazendeiros, perdeu o pai muito jovem e como filho mais velho, ele acabou sendo responsável pela criação dos irmãos e conseguiu formar todos eles. Por isso que eu falei que eu cresci na roça, porque a gente ia muito para a roça, era uma alegria. Muitos primos, né? Uma família muito grande, então era uma delícia. Mas o que acontece, mesmo frequentando com a minha mãe os eventos de moda, as feiras de moda, viajando com ela para as pesquisas de moda que ela fazia, para mim, eu não via em mim assim, uma aptidão tão grande, mas apesar de sempre gostar de arte. E parece que combina muito com você, esse lance da moda. Mas olha que interessante, né? Eu desde criança, eu sempre fui fascinada por obras. Meu pai andava com a gente, às vezes, de bicicleta, passava em meio a alguma obra, que a nossa rua onde a gente morava tinha muitas casas em construção. E eu ficava fascinada com aquilo. Eu pensava, poxa, um dia eu vou entender como essa casa está de pé, como as construções elas são feitas, né? E eu sempre me fascinou muito. E é muito interessante porque eu fui descobrir depois que o meu avô foi um construtor. O meu avô que voltou da guerra, quando ele voltou, ele veio, né, como imigrante para o Brasil, ele participou daquela construção do Grande Hotel de Araxá. Então, por isso eu tinha muita vontade. Então, eu fui ver, tá vendo? Isso surgiu em algum lugar. Você tinha isso na sua essência. Exatamente. Mas calma aí, naquela menina novinha, acompanhando a mãe na costura, estudou com quem? E o que você pensava assim, meu Deus do céu, tem um chamado aqui. Então, esse dilema foi bem grande, porque a minha mãe já estava com o caminho da moda todo aberto. Né? E eu tenho 2 irmãos homens, então o natural seria que Como é que chama os meninos? Daniel e Davi. Nenhum dos dois está na moda? Não. Ninguém está na moda? Os 2 estão na área da tecnologia. Uau! E a mãe queria que você tivesse ali, pegando o legado dela. Mas eu acredito que ela tenha ficado feliz também com a minha escolha, né? Sim, com o tempo ela entendeu. Você acredita, e eu tenho certeza. Eu tenho certeza também. Nós falamos, assim, grandes bate-papos lá sobre você, sobre as suas escolhas, e com um orgulho absurdo. Que bom, que bom. Ela é uma grande fonte de inspiração para mim. Dentro dessa energia toda de criança ali, desenvolvendo, aí você tinha o lado do seu pai, que era lado da fazenda, mas você tinha o lado da sua mãe, que quer queira, quer não, conhecimento em design, ela era fera. Mas minha mãe, ela sempre foi uma inspiração, assim, pra gente empreender. Então, a gente via aquela garra dela e do meu pai, assim, até hoje, né? Até hoje, impressionante. Então, e mesmo não tendo ninguém como arquiteto na minha família, é interessante que eu nunca me achei tão inteligente como os meus irmãos, então eu sempre fui muito esforçada. Então, eu sempre estudei mais para chegar nessa régua aqui que ela tá alta demais. Meu irmão não estudava, chegava na véspera da prova, ele passava o olho e já é maravilhoso. Gente, como é que esse cara gosta? Como que esse cara faz isso? E eu lá. Mas isso me ajudou muito depois. Porque eu passei na Federal, né? Estudei arquitetura na Federal e comecei a fazer estágio desde muito nova. Então, eu comecei a praticar muito nova. Eu falei, gente, eu tenho que construir Como é que foi essa entrada na Federal, Janaína? Porque era a faculdade do mundo. Todo mundo queria entrar lá dentro. E você estava do lado de 2 meninos ali que já não estavam tão preocupados com isso. Mas eles se davam bem, mesmo assim.
Eu muito estudiosa, né? Eu acho que é isso. Eu sempre fui muito estudiosa e acabei passando por isso. Eu foquei. Tá, mas na hora que você chegou lá dentro, você falou assim, pronto, o que eu queria já conquistamos. E aí? Agora o próximo passo. E aí o próximo passo eu entendi que a faculdade não me levaria para os lugares. Eu teria que acessar escritórios, trabalhar para os outros, ver como que funciona na prática. Isso. Porque a teoria da faculdade... Só te dá uma base. É a base, é o caminho, mas você precisa de prática. E uma coisa muito legal, nós estamos falando de 25, 24 anos atrás. Não então, parece, assim, né? Nós está... Para você não combina. Parece, não verdade. combina. Mas naquela época... Se fosse a Sabrina, combinaria. Hoje... mas naquela... Muito bem. Obrigada, querida. Mas naquela época... a gente não tinha as ferramentas 3D que nós temos hoje. Não tinha tecnologia. A gente não tinha internet. Era então, tudo assim, ainda naquelas pranchetas. Tudo na arte. E quando eu entrei na faculdade, eu peguei a primeira versão, praticamente entre as primeiras versões do AutoCAD. E mesmo gostando de arte, gostando de desenho e tudo, eu entendi, logo lá no início, o futuro. Mas naquela época, seus meninos já estavam, seus irmãos já estavam falando muito de tecnologia. Até que não. Ainda não? Não. O meu irmão mais velho, até que sim. Qual a diferença de idade? Quando ele entrou meu irmão mais velho é 5 anos mais velho que eu, e meu irmão mais novo 4. A gente tem uma diferença. Mas você pegou um delay no meio aí, porque os dois mexem com tecnologia, não é? Os dois. Mas eu também, de certa forma, eu acabei entrando na área de tecnologia. Mas como é que você recebeu o AutoCAD nesse momento? O que eu fiz, Fagner? Eu entrei em um estágio, porque o que acontece? O problema da Federal é que a gente tinha aula de manhã e à tarde. E eu já queria começar fazendo estágio e trabalhando, né? Só que o que acontece? Com esse Você tinha dificuldade de ter ali a pessoa 2, 3 horas no meio do caminho. Mas eu descobri um escritório que tinha um turno de 6 às 10 da noite. Porque nesse escritório a gente digitalizava os projetos, lá já tinha, para você ver, era interessante porque lá, para mim, o meu foco era aprender a desenvolver no AutoCAD, nas ferramentas para fazer projeto de forma mais digital. Então, lá foi uma bela oportunidade. A Loft, lembro até hoje, a Loft, a arquitetura. Loft existe ainda, né? Eu não sei, porque eu não sei, para te falar a verdade. Acho que são muitos anos. Eu acredito que sim. Mas aí, o que eu fazia na época? Nós dávamos aula para os engenheiros também, de AutoCAD 2D e 3D. Naquela época, poucas pessoas faziam 2D e 3D. Então, eu já fui pegando... E foi uma revolução ali, né? Eu aprendi para ensinar. Isso é a melhor coisa que tem, né? Você aprender alguma coisa para ensinar. Então, você acaba pegando mais o traquejo da coisa. Então, desde o início da faculdade, eu E teve um momento com chamada internacional. Quando que foi? O que acontece? Eu conheci meu ex-marido muito novinha, né? Com 16 anos. E aos 23 eu me casei. E ele é médico, neurocirurgião, e na época ele também, nós tínhamos, né, a diferença de 3 anos de idade, e eu já estava trabalhando, né, e ele falou comigo, olha, quando nós nos casarmos, eu vou precisar morar fora um tempo para fazer uma especialização. E então, você teria que sair desse lugar onde você trabalha, e já vamos fazendo um pé de meia, porque em princípio eu não tenho bolsa lá. E aí ele falou que seria na França. Eu falei, poxa, que maravilha. Sem dor. Já que você insiste, meu amado. Falou de meu na França, não vai doer, não. Mas o que acontece? Nós não tínhamos recurso financeiro, assim, era tudo muito contadinho. E eu fazia essa conta, assim, para a gente conseguir ficar lá. A ideia era nós ficarmos lá até uns 2 anos, mais ou menos. E aí eu coloquei o quanto a gente tinha, quanto que dava, assim, eu já imaginei que, não, vamos ser otimistas, né? Vamos pensar num caso dele conseguir uma bolsa, vai que eu consigo alguma coisa. E a gente estudou francês muito pouco, então, assim, chegando lá, nosso inglês estava bem, mais ou menos, mas dava para se virar. E o que eu fiz? Eu chegando lá, a primeira coisa que eu pensei como eu não consigo bancar nenhum curso, eu vou procurar o que tem de gratuito nas instituições, nas faculdades, e conseguir. Só que eu consegui entender assim, 10%, 20% do que eu assisti. Mas eu fui persistente e continuei. E agora eu vou te contar o que aconteceu para chegar lá. Paralelamente a isso, a fazer uma imersão no francês,
porque eu falei, tudo que eu fizer aqui eu tenho que estar bem no francês. E na França, a gente morou em Paris, né, num estúdio pequenininho, e lá os franceses, quando eles se aposentam, muitos deles dão aulas gratuitas de francês para os estrangeiros. Então, foi onde eu aproveitei para melhorar meu francês. Mas, em paralelo, eu fazia ilustrações médicas para o meu ex-marido. Porque os alunos, né, eles têm que ilustrar os casos. Mas você tinha essa habilidade já de desenho? Sempre. Eu entrei muito na arquitetura por causa disso, né? Entendi. Eu ajudava com minha mãe até ilustrando lá os vestidos e tal, fazendo os catálogos. Na época era zero informatizado, né? E aí eu comecei a fazer essas ilustrações médicas para ele apresentar os casos. Os médicos, eles apresentam os casos uns para os outros e não podia usar a imagem de outro, né? Tinha que ser exclusiva. E quando ele chegava lá com aqueles desenhos, o pessoal amava. Bonito. Porque os franceses, eles gostam muito de arte, né? E aí os colegas deles também começaram a me pedir, eu comecei a ilustrar, comecei a fazer logo para congresso. Olha, que linda. E esse tipo de coisa. E aí, depois de uns 6 meses, mais ou menos, meu francês já tinha melhorado bastante. Porque eu ficava atenta 24 horas. Você está imergindo na cultura, você pega muito mais fácil, mas, né? Mas a gente tem que fazer um esforço. Tudo na vida é esforço, né? Tem. E aí aconteceu algo muito inusitado. Foi que o chefe dele, lá na Fundação Rothschild, perguntou para ele qual era a minha profissão, como eu tinha esse talento para fazer aquelas ilustrações. E aí ele falou que eu era arquiteta. Opa! E aí ele falou, olha, eu vou conseguir para ela uma entrevista no Ateliê Jean Nouvel, em Paris. lindo. É um dos maiores escritórios do mundo. Uau, Quando ele lindo. falou isso, eu falei, meu Deus. Como é que eu faço Os agora? próprios parisienses, os próprios Ficam arquitetos loucos franceses pra tá lá. sonham. Seria como trabalhar aqui na época que o Neymar estava vivo. Então, foi uma coisa assim, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? E o que eu tinha de material para apresentar? Graças a Deus, meu francês já dava para desembolar ali, né? E eu tinha as fotos, Fagner. Agora entra minha mãe também, me ajudando, como sempre, né? Eu tinha o álbum de fotos de quando nós fizemos a reforma da loja Bárbara Design. Porque minha mãe, a maior parte do tempo, né, até ela fazer a Bárbara Design mesmo, ela trabalhava com fábrica. Então, ela participava de feiras em São Paulo e ela vendia a coleção para as lojas. Na hora que você apresentou um portfólio todo desenhado. Mas eu tinha 23 anos. Eu tinha 20 e poucos anos, 26 anos. Essa menina aqui tá à frente de todo mundo. Não, na verdade, o que eu apresentei para eles foi a foto da casa. Porque minha mãe, ela resolveu, quando ela viu que a gente não ia dar muita sequência, ela já estava num período, poxa, fábrica, no Brasil, você ser empresário e ainda ter uma fábrica com muitos funcionários. Aí minha mãe já visualizou uma coisa, ela tinha comprado um imóvel em Lourdes, que na época estava numa transição. Lourdes se transformou numa região comercial. Exatamente. Então a casa era uma casa da década de 40. Era uma casa assim, que tinha alpendre, uma casa até muito bonita, mas muito antiga. E a fábrica funcionava lá dentro, mas quem passava não via Bárbara Design. E minha mãe teve uma ideia. Era muito estratégica a posição da casa. E logo que eu formei, olha a coragem, logo que eu me formei, minha mãe falou, olha, vamos reformar essa casa, vamos fazer uma loja ousada. E o que eu fiz? Fui arrojada e fizemos ali uma vitrine com pé direito duplo para fachada. Fizemos uma fachada toda de aço. Não custa sonhar, né? Deixa eu usar minha criatividade. E ela fazia, trabalhava com roupas de festa, vestido de noiva. E o que eu imaginei? Eu fiz um afastamento do vidro da fachada, desloquei assim para ter um pé direito vazado na fachada, para o vestido de noiva aparecer o véu lá de cima até lá embaixo. Que coisa. E quando a pessoa sobe ali na esquina ali de Santa Catarina com Tomás Gonzaga, já teria aquele impacto, né? E para a época era algo bem arrojado. Então... Uma casa antiga. Uma casa antiga se transformar naquilo. Uma área nobre demais. E aí, Fagner, eu cheguei com esse albinho lá. Vocês lembram das fotos que a gente revelava, né? Sim, umas sim. queimavam, né? Eu tinha aquilo. Aquelas fotos reveladas. No albinho daqueles da Kodak. E eu cheguei e era o que eu tinha para mostrar. E quando eles viram na entrevista lá que a casa antes e depois, e viram que eu era jovem, né, 20 e poucos anos, falaram, poxa, mas você que fez essa obra?
Eu falei, sim, no Brasil a gente tem essa oportunidade de construir mais, né, do que na Europa. E aí, na semana seguinte, eles já me contrataram. Nossa! E lá eu tive... Eles gostam muito desse intercâmbio cultural com pessoas de outros países, né? Então, eu trabalhei em equipes de trabalho lá com pessoas... Eu fiz amizade com gente do Egito, da Índia, de Janaína, Viena. Deus, família e os valores que recebeu de mãe. Sensacional. Eu percebo que você se posiciona o tempo todo sobre esses pilares. Sim, sim. Conta pra gente a importância disso, não só lá fora, mas aqui dentro Sempre também, vida, em todas as pequenas coisas que a gente percebe que o mover de Deus está presente. Você vê que tem uma história da sua avó, do seu avô e de todos esses ancestrais. Como que você percebe e como que você consegue ter essa sensibilidade de perceber que você está continuando um legado de pessoas que pisaram aqui na Terra e pensaram por isso? É maravilhoso, né? Meu pai me inspira demais, porque meu pai, desde novinhos lá em casa, meu pai nos ensinava a Bíblia, a gente sempre frequentou a igreja desde de pequeno, e olha que interessante, né? Chega um determinado momento da nossa vida que a gente pode fazer nossas próprias escolhas, né? E lá em casa todos nós continuamos com a mesma escolha, com a mesma fé dos nossos pais, porque pra gente é algo de mais precioso, não tem nada mais precioso do que isso, é mais precioso do que eu ir pra França, do que qualquer coisa, né? Até porque tudo aqui passa, né? Tudo aqui é passageiro. Mas foi ele que me proporcionou tudo isso, e eu vou te responder isso falando de uma outra inspiração que eu tive, que eu até cito no livro, e quando eles me abordaram, eu vi que era uma editora que também publicava livros cristãos, e aí eu falei, eu posso usar o viés da minha fé para contar, para relatar minha história no livro, né? E eu usei também o exemplo de Davi, que é uma história que eu sou fascinada pela história de Davi. Davi é um pastor de ovelhas, né? Que dedicava ali as ovelhas do pai dele, e enfrentando o urso, enfrentando o leão, e não era reconhecido pelos irmãos, os irmãos guerreiros, né? O pai também não o reconhecia muito, não demonstrava assim tanta admiração, mas Davi, além de ser tão dedicado, ele era um adorador, né? E ele tinha experiências com Deus fantásticas, e ele mal sabia que enfrentando o urso, enfrentando o leão, ele ia enfrentar um gigante, um homem que ninguém do exército de Israel teve a coragem, e ele que viu quem matou um urso da escala do gigante que apareceu para ele, ele falou, vou usar a mesma técnica, né? Então ele enfrentou e foi o grande rei de Israel, e foi... Então, mas ele nunca foi motivado por isso. Ele sempre trabalhou com persistência. Então, a nossa fé é uma fé que, hoje em dia, as pessoas querem tudo muito instantâneo, né? Muito rápido. Muito rápido, quer ficar rico do dia para a noite, quer conquistar o sonho. Só que eu acredito, né, que tudo é um processo, né? Eu falo aí do croquis à conquista, porque tudo começa em um croquis, né? E... Eu falo assim que quando eu estou ali fazendo um croquis, eu já imagino a obra, né? Eu já na minha mente ela já está se desenhando. Mas para aquela obra ser concretizada, olha o percurso, olha o trajeto que tem que acontecer. Uma curiosidade simples. Né? O dia que você estava desenhando essa obra lá da sua mãe, você podia, em algum dos melhores sonhos, imaginar que você estaria nos maiores escritórios de arquitetura na França. Eu até arrepio. Olha que bonito isso. É coisa de Deus. Você estava fazendo uma coisa com tanto amor, com tanto carinho naquele dia ali, e aquele negócio que você fez com pureza, com amor e com carinho, foi a chave de abertura de uma porta que te abriu o mundo. Gigante. E Deus continuou fazendo isso, sabe, Wagner? Porque quando nós voltamos ao Brasil, eu tive que recomeçar do zero, né? Inclusive, eu e meus maridos, nós moramos na casa dos meus pais um tempo até a gente começar de novo a vida, né? Mas minha mãe gosta de adoro! Casa cheia, então para ela foi maravilhoso, né? Mas eu pensei, Fagner, o que eu vou fazer? Porque assim, eu não tenho uma cartela de clientes, eu tenho um currículo que é maravilhoso. Trabalhei em obra em Paris, em Viena, em Barcelona. Meu currículo tem obras internacionais, assim, de equipes que eu participei. E todo mundo pagaria para ter. Museu no sul da França, em Perpignan. Assim, são obras incríveis. E o que aconteceu? Eu falei, pronto, agora eu vou bater de porta em porta nas construtoras, vamos ver como é que vai ser, nos escritórios. E
que aconteceu? Nada. Eles olhavam para o meu currículo, falavam, poxa... Vou ter que pagar essa mulher um rim. Essa mulher vai ganhar Não vou conseguir o dono da pagar. empresa. Não, a resposta sempre era essa. Nós Olha. não temos condição de te absorver pelo currículo que você tem. E aí eu pensei, falei, poxa, o que eu vou fazer? E aí eu tive uma ideia, muito inspirada lá no Jano Velho, que ele fazia também. Lá no escritório de Jano Velho, além dos projetos, ele desenvolvia coleções de móveis, ele participava de mostras, e eu tive uma ideia, o seguinte, na época estava começando aquela moda da madeira de demolição. E eu pensei na loja da minha mãe, que a loja da minha mãe era uma loja bem espaçosa, bem ampla, assim, o showroom era bem grande. E eu pensei o seguinte, eu vou criar uma coleção de móveis, vou fazer uma parceria com um marceneiro que é especialista nisso, e nós vamos fazer peças de design, e eu vou colocar na loja da minha mãe, e nós vamos criar um espaço casa dentro da Bárbara Design. Porque quando as clientes chegarem para ver os vestidos... Elas vão ver os móveis, elas vão falar. E hoje isso é tão comum, né? Hoje isso acontece muito. Na época era algo diferente. Disruptivo. E dito e feito. Olha que trampolim legal. Eu criei a minha marca. Eu falei, primeira coisa, eu tenho que criar um nome para o meu escritório, um nome para a minha marca. E aí eu criei o Voilá Arquitetura e Galeria, na época que a gente fez como se fosse uma galeria de móveis, né? E até hoje é voilá, por isso. Porque voilá é uma expressão francesa muito, muito legal, né? Voilá é algo assim, poxa, tá feito, tá aí. É algo que mostra um contentamento, assim, com algo que foi e é uma bem expressão sucedido. muito comum, né? Muito comum. E olha que o que aconteceu foi dito e feito. As clientes iam e eu comecei a fazer projetos. Eu chegava, me apresentava como arquiteta para as pessoas que estavam ali curiosas com as peças. Na hora que elas compravam, você falava, vou lá. E eu falava, vou lá, e agora temos projeto, vocês estão construindo? Ah, estou construindo e tal. E eu comecei a fazer os projetos. Olha. E para as pessoas aí chegou um momento que a minha ideia não era trabalhar com os móveis, era ter um escritório de arquitetura para fazer projeto. E aí chegou um momento... Só um atrativo, né? Só um atrativo. E chegou um momento que eu construí uma cartela de clientes que eu já não precisava dos móveis. Porque os móveis envolvem logística. Os móveis levou para arquitetura. E os móveis me levaram para arquitetura. Porque quem precisava dos móveis acabava fazendo os projetos. Não, e até hoje o que faz? Eu desenvolvo peças exclusivas para os clientes, se eles quiserem. Mas hoje não é o meu foco fazer venda de móvel. Janaína, né? como é que pode uma mansidão tão grande dessa ser tão barulhenta, gente? Oh, gente. Né? Você chega de mansinho, de repente... Um furacão de mulher. Chegamos no final do papo da Socila. Olha que gostoso. Delícia, eu consegui te escutar aqui mais 2 horas. Não é? Passou aqui gente. em 2 A minutos, gente vai marcar parece. depois um segundo bate-papo. Vamos. Temos assunto. Temos bastante assunto aí. Vamos lá. Desafio. Uma música, uma frase de efeito e ainda vou te dar um terceiro desafio. Você vai mandar um recado para sua mãe. Ah, que prazer. Com alegria. E para ela poder entender o quanto ela foi e é importante nessa jornada. Maravilha. Música, frase... Tem uma música do Paulo César Baruch que chama Agradeço. Gente, essa música, escuta essa música de manhã para ver o seu dia como é. É maravilhoso. A frase, acho que eu vou falar uma outra frase, além dessa aí, né, que está aí. Grandes conquistas surgem como a transformação de um croquis em uma grande obra, né? Vou até pegar aqui para... Deixa eu até separar. Foi a frase que eu usei aqui, ó. Grandes conquistas surgem como a transformação de um croquis em uma grande obra, fruto de trabalho consistente e visão clara do projeto. A visão clara do projeto é o seguinte: a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, para onde a gente está indo, né? Senão qualquer caminho serve, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Exatamente. Literalmente isso. Exatamente. A ideia é isso. A ideia é mostrar isso. E agora, olhando para aquela câmera lá... Falar para minha mãe... Mãe, eu queria dizer mais uma vez o quanto eu te amo e o motivo de eu estar aqui, o motivo de eu ter conquistado, né, graças a Deus, né, em primeiro lugar,
E a você, ao meu pai, aos meus irmãos. Meus sobrinhos são grandes inspirações também. Tem minha sobrinha lá, pequenininha lá, que é uma alegria. Então, a família é a base, né, da nossa vida. O sucesso, ele não é um fim, né? Sucesso é um caminho de conquistas diárias, de escolhas, né? Então, obrigada, mãe, por ter minha mãe e meu pai, né, por terem me colocado nesse caminho aí, que é o caminho da fé, né, em primeiro lugar. E dedico esse livro a você. Dedico esse livro mais uma vez a vocês. Que lindo. E que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo pelo gostoso. convite. Uma pessoa grata, com o coração repleto, não tem espaço para sentimento ruim, para nada, não tem nenhum tipo de história. A gente sabe que isso foi um rolê. Ir pra lá com tudo contadinho, a gente sabe que você sofreu calada. Verdade. E quando chega na França, o francês é muito preconceituoso. Muito. Não trata bem, não respeita, mas verdade, você venceu tudo isso e trouxe alegria pros nossos corações. Que bom. Delícia. Meninas, e aí? Adorei, como sempre. Que bom. Também só tenho a agradecer. Volte mais vezes. Foi um prazer te ouvir. Prazer foi todo Janaína, meu. obrigado. Eu que Obrigada. agradeço. Ah,